Vamos ler Romanos 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus amados, a carta aos Romanos, ela é datada por historiadores e alguns teólogos cristãos como sendo escrita depois do ano 50 depois de Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz uma explicação sistemática acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Essa carta vai ser uma espécie de quinto evangelho. Essa carta vai tratar sobre a pecaminosidade humana e a graça de Deus oferecida por meio de Cristo. É nessa carta que a gente vai aprender que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. É nessa carta que nós vamos aprender que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Nessa carta é revelado o problema do homem. O problema do homem é ele mesmo. O problema do homem não está simplesmente na ideologia que ele carrega, seja ela de um lado, seja ela de direita, de esquerda, de centro. Não, o problema do ser humano é o seu próprio coração. E tem um teólogo cristão chamado John Stott que ele diz que o problema do coração humano é o coração do problema humano. Então há algo errado com a nossa personalidade. O pecado afetou a nossa personalidade. E aí Paulo vai propor que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Paulo vai apresentar que você precisa ser justificado pela graça de Deus por meio de Cristo, o único que cumpriu toda a lei moral de Deus. Paulo vai apresentar Jesus como o único que não veio para abolir a lei, mas para cumprir, ou seja, as leis cerimoniais, as leis civis, essas foram abolidas. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, ele coloca-se como sendo aquele que tem autoridade máxima sobre a vida, sobre a morte, sobretudo sobre a ressurreição. Mas a lei moral de Deus, ela está de fato contra nós, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Eu e você já quebramos várias vezes durante toda a nossa vida as leis de Deus. Tiago diz na carta no Novo Testamento que se você quebra um só ponto da lei, você tornou-se culpado de quebrá-la inteiramente, mas Deus providenciou um escape para nós, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos 8:1 que agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação paira mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida que eu e você tínhamos com Deus, ela foi paga, quitada, consumada na cruz, porque Jesus gritou: tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado. Então nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder, do domínio do pecado, porque volta e meia o velho homem, nas palavras de Martinho Lutero, que nós pensávamos ter morrido nas águas do batismo, esse velho homem ele começa a aparecer. Eu tenho alguns colegas pastores que chamam esse velho homem de monstro que habita dentro de nós. Outros chamam esse velho homem de dragãozinho dentro de nós. Eu prefiro a terminologia usada pelo apóstolo Paulo de chamar a nossa natureza pecaminosa, a nossa interioridade, a nossa personalidade como enganoso, como diz o profeta Jeremias, um coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
E o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda a nossa mente. E diante desse fato, diante da nossa pecaminosidade, nós somos salvos da condenação do pecado, mas nós estamos ainda sendo salvos do poder, do domínio do pecado em nossa vida cotidiana. E aí em Romanos 6,14, Paulo diz: vocês agora não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que não tenham o entendimento de que, já que eu estou debaixo da lei, e não estou mais debaixo da lei, agora estou debaixo da graça, então eu vou viver pecando para que a graça aumente, para que a cota da graça aumente. Não, isso é um erro, já que agora eu fui justificado pela graça, por meio da fé através de Cristo, eu agora vou lutar contra o pecado. E quem enxerga na fé que salva uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A fé que salva não é uma licença para continuar pecando, mas a fé que salva, ela verdadeiramente luta contra o pecado. O verdadeiro cristão, ele luta contra o seu próprio pecado. E aí, meus amados, um dia seremos salvos da nossa natureza pecaminosa. Então você nasceu com a natureza pecaminosa, inclinada para o mal, e não se engane, você vai morrer com ela. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós. É por isso que eu tenho um sério problema, quando alguém vira para mim e diz assim: mas pastor, fulano está em pecado, fulano está em pecado tal, ciclano está em pecado tal, e eu sou obrigado a dizer a essa pessoa: poxa, eu também, às vezes estou em pecado, ou sempre estou em pecado. Mas como assim, pastor? Não é que eu vivo em prática de pecado, eu luto contra o meu pecado. Mas pecado é, antes de tudo, uma condição existencial, uma condição ontológica. Pecado não é somente aquilo que você faz, pecado é aquilo que você é. Eu não me torno pecador pelo que eu faço, eu sou pecador por aquilo que de fato na minha existência habita. Como diz o apóstolo Paulo: eu sei que nada de bom habita dentro de mim, na minha carne, na minha natureza. Mas graças a Deus que, se há alguma coisa de bom em mim, não vem de mim, mas do Espírito Santo de Deus que habita no meu coração, na minha natureza. De forma que tudo aquilo que de ruim eu produzo, falo, penso, vem de mim. E tudo aquilo que de bom eu produzo, com gratidão a Deus e para com o meu próximo, isso é fruto da graça de Deus em Cristo na minha vida. É fruto do Espírito Santo de Deus em mim. É por isso que, se alguma coisa de ruim, de boa, melhor dizendo, acontece em nossa vida, a gente tem que ser grato a Deus. E se alguma coisa de ruim acontece, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque nós sabemos que merecíamos coisa pior. Mas que bom que a graça soberana de Deus nos alcançou. Mas a graça soberana de Deus nos alcançou para que, de fato, pudéssemos exercitar uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Maior necessidade, uma das maiores necessidades em nossas comunidades de fé, em nossas igrejas hoje, são de vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho notado ao longo da minha pouca caminhada cristã, que as vidas mais transformadas por Deus, elas não têm tempo para picuinhas. Vidas transformadas por Deus não tem tempo para calúnias. Vidas transformadas por Deus não tem tempo para medir e avaliar as pessoas segundo as suas regras e tabus. Vidas transformadas por Deus não tem tempo para julgamentos excludentes. Vidas transformadas por Deus transformam a outros. E somente vidas transformadas por Deus podem gerar relacionamentos transformados. Somente vidas transformadas por Deus podem gerar casamentos transformados. Somente vidas transformadas por Deus podem gerar igrejas transformadas. Somente vidas transformadas por Deus podem gerar uma sociedade transformada. Somente vidas em processo de transformação pelo Espírito Santo de Deus podem impactar uma sociedade. E aqui vale algo que eu já disse aos irmãos, e não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para os irmãos, de que nós devemos nos perguntar não somente aquilo que está acontecendo com o mundo, mas a pergunta é o que está acontecendo com o sal e com a luz desse mundo. E tem algumas virtudes que eu quero que a gente aplique em nossa vida
e não olhe para quem está do nosso lado e não pense assim: rapaz, irmão fulano deveria estar aqui para ouvir. Ou quem sabe alguém que vai ouvir essa mensagem pela internet vai dizer: rapaz, fulano precisa ouvir essa mensagem, ciclano precisa assistir essa pregação. Não, essa pregação, ela é para nós, ela é para mim, ela é para você. O apóstolo Paulo diz no verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quando Paulo propõe que o amor deve ser sem hipocrisia, é que o amor precisa ser sincero. O amor não pode ser uma farsa. Você não pode dar a paz do Senhor ao irmão no domingo e na segunda-feira descer a lenha nele pelas costas. Nós não podemos amar de lábios e dizermos coisas às pessoas durante o domingo, durante as nossas atividades, e durante a semana agirmos como verdadeiros hipócritas, caluniando tudo e todos, ofendendo as pessoas, usando a nossa língua para amaldiçoar seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. O amor deve ser sem hipocrisia. No texto grego original, o amor deve ser sincero. Vidas transformadas produzem relacionamentos transformados. E eu temo, meus irmãos, que a começar em mim, os nossos relacionamentos, eles estão absolutamente adoecidos, porque nós temos praticado um tipo de amor que não é sem dolo, ou seja, não é sem falsidade, mas é um amor permeado por hipocrisia. A gente diz coisas sobre Deus, cantamos hinos e cânticos sobre Deus, mas muitas vezes com o coração distante do Senhor. E sobre nós vale o apelo profético do profeta Isaías, ecoado por Jesus no Novo Testamento: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um amor sincero, sem hipocrisia, que não encena, que não é dúbio. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aborrecer o mal, aborrecer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aborrecer aquilo que a Escritura diz, a gente tem aborrecido pouco. Lá em Gálatas 5, 22, está ecoado o fruto do Espírito. Mas Gálatas 5 também ecoa as obras da carne, as obras da natureza pecaminosa: ira, ódio, dissensão, lascívia, invejas, porfias, dissimulações, acerca das quais eu vos digo, como já vos adverti, que os que praticam essas coisas, os que vivem nessas práticas de pecado, não vão herdar o reino de Deus. Precisamos aborrecer tudo aquilo dentro de nós que é contrário à vontade de Deus, apegando-nos ao bem. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, isso ocupe o vosso pensamento. Vidas transformadas geram relacionamentos transformados. Porque Paulo inicia essa carta no capítulo 12, dizendo que a sua vida é o culto que Deus deseja. Não é a vida do outro, mas é a sua vida que Deus deseja como culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele diz no versículo 1 do capítulo 12: rogo-vos, pois irmãos, como um pastor amado roga à igreja em Roma, apresentando-lhes o evangelho de Cristo. Ele diz: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente a si mesmo como templo do Espírito Santo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, no versículo 2 do capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. Não se conforme com esse século. Você não deve conformar a sua santificação e aquilo que Deus está fazendo em sua vida se parecendo com o mundo. E não deve também utilizar de uma falsa santidade, fugindo dele. Mas você deve rogar ao Senhor que você seja transformado pela renovação da sua maneira de pensar, porque quando a nossa mente é transformada, consequentemente, irmãos, a gente experimenta relacionamentos transformados. Mentes transformadas produzem relacionamentos transformados. O amor seja sem hipocrisia, irmãos. Porque na Bíblia, a única religião que eu conheço, que é pura e imaculada, que Deus aceita, a religião que Deus aceita, a única, não é a protestante, não é a católica, não é a religião bandista, não é a religião ateísta ou dos agnósticos, não. A única religião que Deus aceita, a religião pura e imaculada, é aquela que é capaz de refrear a língua. Tiago capítulo 1 diz: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, a religião desse não tem valor algum. Crentes que se morressem hoje, teriam que fazer 2 caixões para ele no seu enterro. O menor para o corpo, o maior para a língua. Com a língua ferina. Nós somos conhecidos como o povo que mais fala na face da terra. Mas se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é sem valor, é vã, é sacrifício de tolo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião que Deus aceita segundo a sua palavra. O amor seja sem hipocrisia, deteste o mal, se apegue ao bem. Amai-vos, versículo 10, cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Perceba que o apóstolo Paulo repete por 2 vezes, uns aos outros, na parte A do versículo, e depois da vírgula ele repete, uns aos outros. O outro é o foco da relação e não o eu. E o nosso eu, de fato, ele só vai ter um escape, o outro. Amem cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus nos manda amar o nosso próximo e o nosso inimigo e o nosso irmão, porque provavelmente são as mesmas pessoas. E é interessante como ao longo da história a gente foi se apegando a várias coisas na vida da igreja. Nós conhecemos muitas realidades acerca de funcionalidade operacional no reino de Deus. As pregações são das melhores possíveis. Hoje o acesso através das mídias sociais é incrível. Os ministérios e grupos de louvor, se você colocar lá no YouTube ministério de louvor, vai aparecer inúmeros, dezenas, centenas. Mas parece que tudo isso é uma forma de maquiar o fato de que nós precisamos amar os nossos irmãos como a nossa família de sangue.
Por isso existe uma diferença muito grande entre a família do Evangelho e a família tradicional brasileira. Muitas vezes a família tradicional brasileira é racista, é xenófoba, avessa ao estrangeiro. Muitas vezes a família tradicional brasileira é permeada de preconceitos. Não respeita o diferente, o outro, qualquer que seja ele. Mas na família do Evangelho, irmãos, o próprio Senhor Jesus nos mostra que meu pai, minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade de meu pai, é aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que faz a vontade do Pai. Esse é meu irmão, disse Jesus, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir em honra o outro? É que você coloca o outro na frente do eu. Você preferir em honra ao outro. Você consegue enxergar no outro qualidades que você não possui. E você consegue enxergar no outro graça, bondade de Deus, a imagodei, a imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado, mas reconciliada por meio de Cristo para aqueles que creem. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, significa criticar menos e elogiar mais. Nós somos mestres em crítica. É por isso que o povo mais chato da face da terra é o povo evangélico. Por isso que tem gente que chega para mim e diz: pastor, encontrei um evangélico ali, pastor, fui e a gente peca junto, né? Porque o cara está falando maledicência e eu também estou ouvindo. Então o pecado é bem coletivo. Você vê o que tem gerado em nosso meio. Porque a gente é pronto, irmãos, para se irar. Nós somos prontos para nos irarmos, tardio para ouvir, prontos para falarmos. Nós somos mestres, PhDs, em enxergarmos ciscos nos olhos dos outros, né? Mas a gente é incapaz de enxergar uma trave que está no nosso olho. É mais fácil ver 10 pecados no outro do que mortificar um só pecado que você tem. Não é verdade? Preferir em honra o outro mais do que a si. Preferir em honra o outro mais do que a si próprio. Implica em enxergar o outro com as lentes da graça, da misericórdia de Deus. Versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Outra característica também, outro princípio cristão, é o fervor. Se algo que nós perdemos em nosso tempo, é o fervor espiritual. Você chega em nossas igrejas, desde a mais doida, onde eles fazem um espetáculo circense, pessoas caem. Pessoas num teatro muito bem feito, são usadas com técnicas de hipnose as mais variadas, gritarias, como se Deus fosse surdo, tivesse problema de audição. E aí nós então incorremos no outro extremo muito perigoso. Os nossos cultos são extremamente formais. As nossas liturgias são extremamente engessadas. Vai da igreja, qualquer igreja nesse país, desde a mais tradicional, cheia de honraria humana e orgulho humano, tolo, até a mais doida. Veja como é que os ricos são tratados. Veja como é que o engessamento nos tirou a vida, o poder
e a liberdade no Espírito. Se alguém dá um glória, a gente pensa que está com demônio, ou não está bem da cabeça. Porque só o Senhor pode restaurar esse fervor espiritual. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Só o Senhor, pela sua graça, pode trazer em nós, de fato, a chama do primeiro amor que ardia em nosso coração. Provavelmente, o que Deus diria às nossas igrejas tradicionais hoje seria o mesmo que o apóstolo João dirigiu à igreja de Éfeso no Apocalipse. Conheço a sua perseverança, a sua doutrina, mas você abandonou o seu primeiro amor. Tem uma tradução que diz: você perdeu o primeiro amor. Eu prefiro a tradução que diz: você abandonou o primeiro amor. Não foi Deus que deixou você, mas foi você que abandonou o primeiro amor. E sobre essa igreja de Éfeso, a palavra é a mesma que você já sabe. Arrepende-te. Arrepende-te. A palavra ainda nos diz, verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quão difícil é nos alegrarmos em um mundo marcado por trevas, por corrupção no gênero humano, desde a queda. Como é difícil nos alegrarmos na esperança da glória de Deus, Cristo Jesus, quando existem inimigos, irmãos, que não estão brincando conosco, melhor dizendo. Quando existem inimigos, a começar pelo nosso eu, pela nossa natureza, que ofende a santidade de Deus, que peca contra o Senhor. Quando Satanás, irmãos, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, querendo destruir a nossa igreja, querendo destruir a igreja de Cristo espalhada por todo o território nacional e universal. Quando existem poderes, principados e potestades nos atacando constantemente, ataques do diabo, dos mais sutis, dos mais terríveis, dos piores. E a gente fica pensando que tudo isso que está acontecendo é o acaso, ou a gente dá brecha para o diabo em nosso cotidiano, damos brecha para Satanás agir em nossas vidas, para Satanás afetar as nossas relações interpessoais. Sede pacientes na tribulação. Quão difícil é esperarmos, irmãos, quando a doença vem. Quão difícil é esperarmos quando os recursos falham. Sermos pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quão difícil hoje é no ativismo que a gente vive, com as responsabilidades que temos no dia a dia. Quão difícil é para nós termos vida devocional, vida de oração diante de Deus. Quão difícil é termos um coração quebrantado diante do Senhor. Mas há uma necessidade imensa de perseverarmos na oração. Há uma necessidade imensa de termos vida de oração. Uma necessidade de dobrarmos os nossos joelhos, como Paulo fazia, ele diz no Novo Testamento: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, nos colocarmos diante de Deus em oração, clamando a Deus por misericórdia sobre as nossas vidas, clamando a Deus por misericórdia para com os nossos semelhantes, colocarmos o rosto no pó, ouvimos o conselho da palavra de Deus: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Eu me lembro de ouvir uma pregação do pastor Josafá Vasconcelos, ano passado, e tem algo que ele falou que me marcou muito.
Ele diz assim: a gente está tão anestesiado, a gente às vezes fica tão alegrinho que se esquece de nos colocarmos diante de Deus em oração, em quebrantamento, o rosto no pó e chorarmos lágrimas de arrependimento diante de Deus. Nos esquecemos de que bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. A gente não se humilha mais na presença de Deus. A gente não se apresenta diante de Deus corando de vergonha pelos nossos pecados. Que a gente fez de Deus uma espécie de pateta, uma espécie de palhaço que a gente se apresenta a Ele de qualquer jeito. E como eu costumo dizer aos amados irmãos, só vai haver vida no culto se houver culto na vida. E é por isso a necessidade desesperadora, irmãos, de vida de oração. Versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Essa ideia aqui de Paulo de compartilhar as necessidades dos santos significa participar dos sofrimentos uns dos outros e também repartir seus recursos com eles. Compartilhar as necessidades dos santos. Dizíamos hoje pela manhã quão difícil é isso para nós hoje. Porque se a gente compartilha a necessidade com o irmão, a gente teme o julgamento dele. E quanta empatia nos falta para compartilharmos as necessidades dos santos. Quanta empatia tem nos faltado para experimentarmos a dor do outro, para rogarmos a Deus pelos nossos irmãos. Basta nos perguntarmos quantas vezes por semana você intercede pela Igreja de Cristo, quantas vezes por semana você se lembra das famílias que integram o corpo de Cristo e você apresenta eles a Deus em oração. Mas é um cristianismo muito fácil, a gente só lembra quando ora, né? Por quem a gente gosta, mas a gente se esquece quando a gente lembra de orar. Charles Spurgeon, pregador batista, considerado o último dos puritanos, certa vez ele disse: algumas Bíblias de vocês estão tão empoeiradas que dá para escrever condenação com os dedos. Praticar, irmãos, a hospitalidade. Isso não é função só do pastor, não. Responsabilidade sua também praticar a hospitalidade. Não é ficar medindo quem foi, quem não foi, quem deu assistência, quem não deu assistência. O desafio da vida cristã, e é por isso que eu disse no início da mensagem, que os santos que mais impactaram esse mundo foram aqueles que deram com a mão direita sem que a esquerda perceba. As pessoas mais usadas por Deus foram aqueles santos anônimos. O nome dele nunca é citado, ela nunca é falada, mas são santos anônimos, porque os heróis da televisão são famosos, os artistas são famosos, mas os santos são anônimos. A palavra diz, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A nossa natureza, ela tem uma tendência à retaliação. O outro fez comigo, eu também vou fazer com ele. O outro me magoou, eu também vou magoar ele. O outro me destruiu, eu também vou destruir ele. A fé cristã é a única que apela para a não retaliação, mas para o amor. Agostinho de Hipona certa vez disse: se um homem mau cometeu uma injustiça contra você, perdoe, para que não existam dois homens maus. O problema é você aprender a pedagogia do ofensor. E a gente está vivendo uma era de olho por olho, de dente por dente, e o mundo está ficando bem cego. Abençoar quem persegue você, que coisa difícil, irmãos. Agora, se a Bíblia diz que é para eu abençoar quem me persegue,
Que dirá o seu irmão que você vê todos os domingos? Se a Bíblia diz que é para você abençoar quem lhe persegue, que dirá nos seus relacionamentos interpessoais com as pessoas que professam a mesma fé que você? Mas é um princípio da vida cristã, e quando eu olho para a minha vida, eu me lembro de uma pergunta que uma pessoa certa vez me fez e que me fez refletir muito sobre a mediocridade da minha vida cristã. A pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, você é seguidor de Jesus ou você é devoto de Jesus? Eu falei: como assim? Você está doido? Seguidor de Jesus e devoto de Jesus? É, pastor, você é seguidor ou você é devoto de Jesus? Eu falei: sim, tem diferença? Ele falou: tem, pastor. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse: como assim? Ele disse: é, pastor, o devoto fala de Jesus, acha Jesus legal, usa camisas de Jesus. O devoto acha Jesus Salvador. E o seguidor? Ah, não, pastor, o seguidor, ele é transformado. O seguidor, ele é transformado. E eu saí dali com a convicção de que precisava me converter muito. Com a consciência de que, lamentavelmente, o pastor de vocês é devoto e não seguidor de Jesus. Abençoar quem persegue você e não amaldiçoar. Não amaldiçoar. Orar pelos que perseguem você. Abençoar quem feriu você. Quão difícil é. Mas só isso, só o Evangelho é capaz de produzir relacionamentos transformados. E quando você disser assim: pastor, meu desejo é que a igreja fosse mais fervorosa, eu vou cantar para você uma canção que a irmã cantava quando eu era bem pequenininho. Ainda sou pequeno ainda, mas eu falo em estatura. Dizia assim, falava sobre algum assunto. Isso aqui precisa melhorar. E ela dizia assim: a começar em mim. Pastor, essa igreja está precisando de mais fervor, de mais vida de oração. E ela cantava: a começar em mim. Pastor, os irmãos precisam se amar mais, ser mais fraternais, cordiais uns com os outros. A começar em mim. Pastor, os irmãos precisam preferir em honra mais aos outros do que a si próprios. A começar em mim. Pastor, a igreja precisa ter mais vida de oração. A começar em mim. Seja a mudança que você tanto deseja. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Normalmente é mais fácil chorar com os que choram. Mas a inveja bloqueia o alegrar-se com a alegria do outro. Se alegrar com os que se alegram. Pastor, eu tinha 2 vagas de emprego, pastor. Estou aqui saltando de alegria. É, meu irmão, por que você está saltando de alegria? Pastor, o chefe escolheu o irmão. Sim, mas não tinha 2 vagas, ia ser uma sua, outra dele, era 50%. É, pastor, mas eu perdi. E você está doido? É, mas porque eu estou alegre, pastor, porque ele não ficou desempregado. Pastor, que alegria! Que foi, meu irmão? Rapaz, pastor, estou feliz. O que foi, meu irmão? Não, pastor, o senhor citou o nome da irmã fulana, do irmão fulano. Ô, pastor, que alegria, fiquei feliz. O senhor deu honra a ele. Na história da igreja evangélica brasileira, você já viu alguém brigar para lavar o banheiro?
Estão brigando aqui, pastor, uma troca de socos. Por que não? Porque eu quero lavar o banheiro, a irmã também quer e a outra quer. Você já viu alguém brigar na igreja para não ter o seu nome reconhecido, falar? Você já viu alguém brigar por causa disso? Agora, eu já vi gente na igreja brigar por título. Eu vejo o tempo todo pastores brigarem por cargos. Eu vejo o tempo todo a minha e a sua natureza brigarem por poder, prestígio, fama e reconhecimento. Que o meu nome não foi citado. Porque eu fui o catalisador de tudo. Quando Paulo fala sobre carnalidade, ele não está se referindo apenas a pecados de natureza sexual. Mas ser muitas vezes carnal significa se opor aos valores do reino de Deus. Que nos ensina que o maior título que um cristão pode ter é de servo. Que a maior posição que eu posso ocupar no reino de Deus é de filho de Deus. Isso já me basta. Isso é mais do que suficiente. É por isso que está aí a pastorada pinta e borda, cheios de complexo de inferioridade. Não basta só fazer teologia, tem que fazer um montão de curso para parecer intelectual. Ah, o doutor fulano das quantas. Ah, o reverendo tal. Eu não sou contra fazer curso, não. Pelo contrário, eu acho que quanto mais estuda-se, mais conhecimento se adquire e mais ignorância se descobre acerca de si. Mas, irmãos, nos alegrar com os que se alegram. Sabe? A alegria do outro ser a sua alegria. Quando a gente entende isso, aí a gente começou a entender o que é ser cristão. Um pouquinho do que é ser cristão. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. E finalmente, versículo 16... Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento. Como assim, pastor? O mesmo sentimento. Sabe o que é isso aqui? A mesma atitude. Que atitude, pastor? Eu penso A, fulano B, ciclano C e beltrano D. Significa que apesar da nossa uniformidade, das nossas formas diferentes, nós temos que ser um naquilo que realmente importa. Ter o mesmo sentimento. No essencial, é preciso ter unidade. Essencial, humildade. Naquilo que é essencial, amor. Aquilo que é essencial, domínio próprio, como tem nos soltado, a começar em mim. No essencial, unidade. Naquilo que não foi essencial, flexibilidade. Você precisa perceber que talvez o outro enxergue mundos que você não enxerga. Pontos secundários que não interferem necessariamente na salvação. Pastor Michel, você é tricotomista ou dicotomista? Você crê que o ser humano é corpo, alma e espírito? Ou o ser humano é corpo e espírito? Irmão, eu creio na dicotomia. Eu creio que o ser humano é corpo e espírito. E que alma e espírito são essencialmente a mesma coisa. Herege, vá para o inferno, que é isso? Isso é um absurdo, isso é uma heresia sem tamanho. Isso não aconteceu não, viu? Fiquem tranquilos. Eu só estou citando como exemplo hipotético para ilustrar aquilo que eu quero dizer. Coisas secundárias. Um torce para o Flamengo e o outro para o Vasco. Um tem preferência por uma teologia que apresenta determinados pontos de vista
com mais ênfase, e outro tem uma preferência por outras teologias que têm determinados pontos de vista que também se aproximam da Escritura e que também vão apresentar limitações humanas. Mas a gente criou essas divisões entre a gente. A assembleano chega para o batista e diz: rapaz, esse povo não tem o Espírito Santo, só a gente tem, só eles têm. Aí o batista olha para o assembleano e diz: rapaz, esse povo não tem, esse povo aí é doido, só fica fazendo algazarra. E a gente criou essas linhas de divisão entre a gente. E o presbiteriano é geladeira. E ele também acha que quem não for como ele é porque não tem doutrina. No essencial, unidade. É essencial que dê tudo errado, que os nossos planos fracassem, que a glória de Cristo seja vista em nossas vidas? Sim. Se for a vontade de Deus, vai ser. É essencial que Deus seja glorificado no nosso fracasso ou no nosso sucesso? Ele é quem sabe, Ele é soberano, Ele é Senhor. No não essencial, flexibilidade. Em todas as coisas, o amor. E a medida do amor é amar sem medida. A palavra diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aqui está uma coisa que você precisa prestar bem atenção. Já estou terminando. Uma das maiores provas de caráter é como nós tratamos as pessoas que não nos trazem benefício algum. É muito bom se relacionar com pessoas que ocupam posições, títulos, cargos. E não é errado isso, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes, por tratarmos as pessoas de forma diferente, de acordo com a nossa conveniência e com o nosso senso pecaminoso e falho de justiça de escribas e fariseus, nós somos tomados de um orgulho que muitas vezes nos cega. Nos consideramos bons, justos, virtuosos, quando essa é a imagem que a gente tem publicamente para as pessoas. É a máscara que a gente usa para facilitar a nossa comunicação com o mundo externo. Mas a realidade de quem nós somos, ela não poderia ser diferente daquela que Paulo diz na mesma carta aos Romanos, quando ele diz: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Nunca pense que aprendeu tudo. Eu estou falando aqui, irmãos, diante de vocês, como alguém que tem falhado muito em seguir esses princípios práticos da vida cristã, mas que precisa lembrar versos 18, 19, 20 e 21, e eu termino com isso. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A minha oração é a que Jesus ecoou no Novo Testamento: livrai-nos do mal. Livra-me do mal que me habita. Livra-me do mal que constantemente me faz pecar contra o Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai